Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Primeiro recadinho que eu... Tem alguém pela primeira vez? Vocês são as primeiras vezes? Não, já vieram? Já. Os domingos, então tá bom. Então o primeiro recadinho que eu vou dar é desligar os celulares, por favor. Olha, a gente também tem assim, que o celular atrapalha nossas vibrações, o nosso trabalho, né? O importante também é permanecer em silêncio. O silêncio é fundamental para a harmonia, certo? E os horários de atendimento são de terças e quintas às 20 horas, sextas às 14 horas, domingo nós temos 2 horários, das 9 às 10h30. A evangelização infantil é a sábado a partir das 8h30. Muito importante para nossas crianças hoje, com esse mundo que nós estamos. E a gente pede assim para chegar sempre com antecedência, pelo menos 15 minutos antes, para pegar a palestra desde o começo, certo? E nos dias do tratamento, evitar quem gosta de um álcool, de um fumo, antes de vir para casa. Um cigarro, né? Evitar pelo menos umas 2 horas antes, é importante. Né? E a importância da nossa palestra é um momento essencial de aprendizado, reflexão e elevação espiritual. O nosso tratamento já começa na palestra, que é um ensinamento para nós. E assim, nós também recebemos muitas doações para o nosso bazar, para cestas básicas, que nós ajudamos umas famílias, e o bazar ajuda para a manutenção da casa, que a gente reverte em dinheiro, para poder pagar as nossas despesas. E ali na frente tem uma caixinha de vibrações. Tem um papelzinho, pode colocar o nome, o endereço. As pessoas que já desencarnou para ter vibrações, é só colocar o nome da pessoa e escrever desencarnado. Pôr na caixinha é muito, muito bom. Trazer a água, ou se não, adquirir uma água aqui na nossa cantina. E a necessidade, às vezes, assim, da gente entender um pouquinho melhor é os estudos. O ano que vem, a partir de janeiro, vão falar mais das inscrições, nós temos cursos online, que é prático, né? Nós assistimos da nossa casa, e tudo é um ensinamento e um aprendizado para nós, certo? E nós temos lives também no Facebook, certo? O dia que não der para vir, é só entrar no Facebook, que as palestras de terça, quinta, domingo e sexta estão lá gravadas. E outra coisa que eu vou falar, nós vamos ter um recesso, né? Hoje é a última segunda-feira do ano, sexta-feira do ano, sexta-feira, né? Essa semana é nossos últimos trabalhos, vai até domingo. E nós retornaremos na semana do dia 19 de janeiro. Dia 20 de janeiro. Terça-feira, 20 de janeiro. Terça 20? Tá lá no 19. Mas é a semana, sim, né? Que já começa as palestras na terça, na quinta, na sexta e no domingo. Perfeito. Certo? Então agora eu vou fazer uma prece da fraternidade para darmos início à nossa palestra. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos ficar com a nossa querida Liege, que fará a nossa palestra de hoje. Obrigada, Angela. Boa tarde a todos. Somos todos bem-vindos aqui, todos os ensinamentos do nosso mestre. Vamos aproveitar bem esses momentos que aqui estamos para absorver tudo que a espiritualidade da casa possa nos passar em nome desse Mestre Jesus e de nosso Pai maior, né? E só reforçando aqui a data, né, de que nós vamos voltar, porque assim é decisão de diretoria isso, né? Quando a gente vai retomar os trabalhos, né?
e será no dia 20 de janeiro, porque é na terça-feira nós temos trabalhos de assistência pública, de terças, quintas, sextas à tarde e no domingo, né? Na segunda-feira a gente tem o tratamento da desobsessão, né? Então não é um dia apropriado para reiniciar, porque nós precisamos, todos nós, passarmos pela assistência espiritual, vir na casa, tomar um passe, assistir uma palestra e, se necessário, se quiser fazer tratamento, se achar que deve fazer um tratamento, passar na orientação para que seja encaminhado para os tratamentos da casa, que a gente denomina de T9, T7, T5, né, que são tratamentos espirituais e tratamentos de saúde. Então, precisa retomar a frequência da casa no primeiro dia de trabalho, que será no dia 20 de janeiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos pedindo que esse mestre nos ampare, nos fortaleça e nos facilite a compreensão, a reflexão desta tarde, porque é justamente aqui que nós começamos os nossos tratamentos. Todos nós que aqui estamos, inclusive trabalhadores, também recebemos os nossos tratamentos. Começamos pela palestra, enquanto o plano espiritual está ao lado de cada um de nós, nos observando e vendo o que nós estamos precisando para começarmos aqui e recebermos nas marcas, tá? E nós vamos dando continuidade, estamos estudando o Caminho, Verdade e Vida, que é da autoria do Emmanuel e psicografado pelo Chico. E hoje nós vamos para a mensagem 32. Estamos voltando um pouquinho no número, porque essa mensagem ela foi pulada há uns dias atrás, então nós estamos retomando para não perder a sequência. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 35, e em outros evangelhos também. Depois a gente vai ver isso. Então, Emmanuel nos desenvolve assim. Emmanuel ele pega um trechinho do Evangelho e ele desenvolve de uma maneira a nos fortalecer para a nossa caminhada atual, para o nosso dia a dia, fazer mais compreensível para que nós possamos utilizar, né, para nos alimentar espiritualmente. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparecem a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, o manto de névoa espessa clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis.
As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho essa parte do Evangelho que os expositores costumam escrever, né, fazer tópicos, mas como eu não sou expositora, eu só venho refletir com vocês, a gente está estudando um pouquinho junto, eu trouxe alguma coisa que melhor do que se eu tivesse falado, se eu tivesse escrito. Porque esse livro, Parábolas de Ensinos de Jesus, é do Kai Barschutl, e eu sou apaixonada por esse livro. E muito antigo, né? Ele viveu, eu nem me lembro agora, nem me recordo agora, lá pela década de 1920, alguma coisa assim. E olha também a idade do meu livro, né? Então vamos lá. Vamos visualizar mais essa imagem na qual o Emmanuel se inspirou. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremas brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tabernáculos, ou tendas, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque não sabia o que havia de dizer, pois estavam aterrorizados. E veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. E eles, olhando de repente em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só a Jesus. Esse está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Né? Aquele era Lucas, esse é Marcos, então os evangelistas colocaram na maneira deles falarem, né? O que Jesus fez aqui? Jesus, para fortalecer essa caminhada do Pedro, do Tiago e do João Evangelista, Tiago e João Evangelista eram irmãos, né? Tiago era mais velho, João depois dele. Tudo isso que aconteceu de maravilhoso nesse monte foi que para eles ficarem fortalecidos, para eles entenderem melhor sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, sobre fortalecer o trabalho que eles iriam desenvolver, o apostolado do caminho que eles iriam seguir, né? Porque Moisés, onde está aqui? Elias e Moisés, eles já tinham desencarnado há muito tempo, muito tempo. E os apóstolos viram, naquele esplendor de Jesus, ainda viram Elias de um lado, Moisés do outro, conversando com Jesus. Né? Então, Jesus estava mostrando ali para os apóstolos que a vida continua. Essa era a intenção dele. Ele se mostrou verdadeiramente como ele é, né? Aquela maravilha, aquela luz intensa. Tem o evangelho de alguém que fala que Jesus, a luz de Jesus parecia um sol. Né? Então ele deixou ali de uma maneira para que não tivesse dúvidas, para fortalecer a fé, para que eles continuassem firmes, sabendo exatamente o que eles estariam pregando e levando, né, por onde eles passassem. E continua assim: Jesus tomou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João,
e os levou ao Monte Tabor e mostrou-se a esses que havia escolhido para apostolar a causa, tal como era o mundo de verdade. Ou seja, apareceu-lhes em espírito tão belo e radiante estava, que o evangelista, por não conhecer outra expressão para descrever a apresentação do Cristo de Deus, disse: haverem se tornado em extremo resplandecentes as suas vestes. Mas não eram as vestes, era o próprio Jesus, né? Então, nós podemos continuar aqui quando Emmanuel nos traz a parte das dificuldades, né? São nuvens quando o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte, ou seja, a gente costuma dar muita importância às contrariedades e aos problemas que aparecem, né? A gente se fixa naquilo. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso, né? Que são as contrariedades, os projetos frustrados, as esperanças desfeitas, um problema mais sério de saúde. São tantas contrariedades, são tantos problemas que aparecem, ou seja, tantas nuvens, né? E a gente teima em ficar se preocupando com isso. Claro que a gente tem que se preocupar, porque é a gente que tem que resolver. Mas a gente tem que focar na voz da nuvem. A gente tem que se focar no nosso Mestre Jesus, naquele Mestre resplandecente, né? Naquilo que o nosso Pai falou que era para a gente ouvir a Jesus. Então, no meio da nuvem, ou das nuvens, que nós possamos estar atentos ao outro lado, que nós já temos compreensão para isso, de nos fortalecermos, né? Pela compreensão de que Jesus está conosco, de que Ele fez e continua fazendo tudo por nós, e também o conhecimento que a gente tem de que a gente veio para um planeta de provas e expiações. Aqui, a gente não ia ter outra coisa senão dificuldades, senão testes, provas, né? Nós viemos sabendo disso, mas nós viemos também sabendo do amor infinito que o nosso Pai tem por nós e que Ele nos deu Jesus como nosso irmão maior, como nosso amigo de todos os momentos, como governador do planeta. Então, nós temos a salvação conosco, que é de estarmos buscando Jesus, principalmente nos momentos de maiores dificuldades, né? Eu ouvi uma coisa muito bonita, que é mais ou menos assim: com Jesus, nós temos um espinho, podemos ter um espinho com 1000 rosas, e sem Jesus, nós podemos ter uma rosa com 1000 espinhos. Então, aí está a diferença, né? Estamos com Jesus e sabemos passar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, né? Então, a existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis, porque o desespero nos leva a... Quando a gente se desespera, a gente está anulando a nossa esperança, né? E a esperança é a nossa fonte de energia. A esperança que nos move. No dia a dia, nós acordamos, fazemos as nossas preces e vem, mesmo que a gente esteja inconscientemente, estamos esperançosos de que vamos fazer coisas, de que vamos resolver coisas. E quando a gente cai em desespero, né, como se a esperança fosse a nossa energia elétrica, e a gente cai no desespero e puxa, tira a tomada. E aí? Né? Desespero jamais. Claro que nós somos seres emocionais, que nós choramos, que nós reclamamos,
mas isso faz parte, mas que seja em alguns momentos, no momento que a gente se deparou com um problema, com a situação difícil. Depois, a gente tem todo um manancial dentro de nós para estarmos construindo a solução disso e os passos que vão nos levar a resolver essa situação. E mais ainda, nós que estamos na doutrina espírita, nós temos a bússola, né? Porque a doutrina espírita, se Jesus é o caminho, a doutrina espírita é a bússola. E o que a bússola faz? Indica o caminho certo. E o que a doutrina espírita indica como o nosso caminho certo? A nossa transformação, a nossa reforma íntima, aquele nosso esforço de cada dia, aquela nossa reflexão de cada noite, antes da gente deitar, o que está acontecendo, o que eu fiz hoje que foi bom, o que não foi, o que eu posso melhorar, como eu posso ter um amanhã melhor, o que eu posso fazer para corrigir alguma coisa que eu errei. Então, a gente tem todo esse apoio, né, da doutrina espírita. As outras religiões são boas, toda religião é boa, toda religião ela pretende tornar o homem um ser humano melhor, né? Mas nós estamos aqui dentro da doutrina espírita, que é um pouquinho mais esclarecedora. Aonde as outras não têm mais resposta, a doutrina espírita traz um pouquinho mais de respostas. E lembrando também que Deus nos atende, nos dá conselhos, nos dá caminhos, através do próprio ser humano. Ele não vem falar conosco como aconteceu na nuvem, né? Ele vem através dos amigos, das palestras. Tem tantos meios de Deus estar nos trazendo conselhos e nos ajudando a resolver problemas. Bezerra de Menezes fala que Deus auxilia o ser humano através de próprio ser humano, né? Então, por isso o bom conviver, né? Viver e conviver da melhor forma possível, porque nós aprendemos uns com os outros, e nós ensinamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros a evoluir, a se curar, né? Um sorriso, uma palavra, um abraço, um livro emprestado. Nossa, tem tantas maneiras de a gente se ajudar, né? Então, nós precisamos tirar um pouco a atenção das nuvens e prestar mais atenção no que é nosso aqui, né? No que nós temos nas nossas mãos, né? Nossa nova assistida está bravinha, né? Então vamos vibrar depois para que ela se sinta mais aconchegada, né? E é calor também. Fome, e está fora de casa, né? Então, nós vamos caminhando com tudo isso que a gente tem já nas nossas mãos, no nosso conhecimento, né? É muita coisa, gente. A gente está vivendo num tempo difícil, transição planetária. É o ápice da dificuldade, né? Mas também estamos no auge dos nossos recursos, né? A gente tem um contato direto com a espiritualidade, né? E muito importante, quero aproveitar até para falar que esse tempo de férias, que nós vamos ficar longe, né, da nossa casa espírita, dos nossos encontros, o plano espiritual vai estar sempre olhando por nós. Mas quando a gente vem aqui, a gente se refaz, né? A gente se higieniza através do passe, se higieniza, se harmoniza, se reequilibra, né? E a gente vai ficar aí um tempinho sem isso, né? Então, muito importante se fortalecer nas preces, no Evangelho no lar, né? Procurar nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade para ultrapassar esses dias, né? Porque, como nós dissemos, os momentos estão muito difíceis, né?
vamos terminar um ano e começar outro, recomeçar um novo ano, e aí nós precisamos estar nos fortalecendo. E lembrando que a prece é a musculação da fé. A gente não faz musculação para ficar em melhores condições físicas, a nossa prece nos deixa em melhores condições da nossa fé, nos fortalece, né? E aí nós vamos estar compreendendo ainda mais tudo aquilo que o nosso Pai faz por nós, sentirmos ainda mais a presença de Jesus, que nos chega através de qualquer coisa, através dos nossos companheiros que nós nos deparamos, através de uma leitura, através de mensagens que às vezes nos chegam. E dentro disso também, lembrando que a gente tem as oportunidades, né? A gente vai estar afastado da casa espírita, mas as dádivas continuam e as oportunidades de fazer o bem também continuam, né? Essas oportunidades abençoadas que nos fazem evoluir, né? A gente só evolui através disso. Faz parte do caminho que a bússola nos mostra, né? Ação, atitudes, melhora de pensamentos, palavras e ações, né? Que as nossas ações correspondam às nossas palavras e aos nossos melhores pensamentos, né? Tem mais um trechinho aqui que fala: ouvir a Cristo deve, pois, ser o nosso principal anseio, né? Nossa maior busca. Ouvir a Cristo pelos discípulos, ouvir a Cristo pelos representantes do mundo espírita, ouvir a Cristo pela voz que fala das nuvens, ou seja, a voz de Deus, né? Porque todos dão testemunho do Cristo em terra, nos ares e no mundo espiritual. A transfiguração, né, isso que aconteceu no monte, é a pregação do cristianismo com todas as forças da sua vida eterna. Então, se Jesus teve essa preocupação de fazer que tivesse esse acontecimento maravilhoso para que os evangelistas pudessem estar nos passando através de seus escritos, que nós que temos essa oportunidade que não é de hoje, de estarmos recebendo esses escritos, esses evangelhos, né? Em outras encarnações, com certeza, nós passamos, né? Por isso, nós estamos relembrando, mas hoje nós estamos com um contato mais próximo com a vida espiritual, né? Com a doutrina, através da doutrina espírita, que nós possamos aproveitar muito bem isso, para que quando nós chegarmos do lado de lá, nós possamos dizer: eu fiz aquilo que eu consegui, aquilo que aproveitei da melhor forma possível que eu consegui fazer. E não chegar lá e falar: puxa vida, quantas oportunidades desperdiçadas, quanta lamentação que eu poderia ter me comportado de um jeito melhor, poderia ter virado a página e ter me fortalecido no Mestre, e eu fiquei reclamando, eu fiquei chorando, eu fiquei me fazendo de fraco, sendo que o nosso Pai nos fez tão fortes, tão capacitados, né, para carregarmos a nossa bagagem, né? Lembrando que com Jesus o jugo é leve e o jugo é leve e o fardo não, suave. O jugo é leve, meu fardo é suave. Não, não é pesado, não. Não é pesado porque Deus é misericordioso e Ele põe, né, a mochilinha nas nossas costas quando a gente vem para cá, com o peso certinho que a gente possa caminhar. Então, nós vamos agradecendo por isso, vamos nos propondo a encerrarmos o nosso ano com muita gratidão
e que possamos depois iniciarmos as nossas caminhadas novamente nesta casa, fortalecidos, descansados, harmonizados, porque estaremos esse tempo todo afastados da casa física, mas acompanhados por Jesus e a espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nós vamos agora acompanhando o coração da Regina, que fará as nossas vibrações e a prece final da nossa tarde de hoje. Obrigada, Regina. Vamos continuar com o nosso pensamento do Mestre Jesus, lembrando que tudo que está nas nuvens, às vezes é pesado, às vezes é suave, e que diz que é suave ou pesado é o nosso coração, é a nossa mente, são os nossos julgamentos. Então, aproveitando esse momento de paz, de consciência, limpa, livre de qualquer outro pensamento, vamos vibrar para todos aqueles irmãos que estão necessitados nesse momento. Então, vamos vibrar paz, amor e saúde ao nosso planeta Terra, ao nosso país Brasil, que ainda está se desenvolvendo em pátria do Evangelho e o celeiro do mundo. Vamos vibrar amor, fraternidade, compreensão aos governantes de cada estado do nosso Brasil e ao presidente do mesmo. Vamos vibrar saúde, harmonia e paz de espírito para todas as pessoas que estão nos hospitais, para todas as pessoas que estão em presídios, e às vezes esse presídio é o presídio da alma, é o presídio do rancor, é o presídio do ódio e da vingança. Então vamos levar a esses corações a paz do Mestre Jesus, o fortalecimento destas almas que necessitam tanto de amor e de carinho. Vamos vibrar saúde, paz, harmonia nos nossos lares. Que nossos lares possam realmente ser o templo de Deus, o templo de Jesus. Que possamos na nossa casa harmonizarmos com os nossos irmãos, pais, filhos e todos que moram nela, nossos animais que moram nela. Possamos ser luz por onde passarmos. Vamos vibrar amor, fraternidade, carinho e saúde aos nossos espíritos. Como foi dito agora há pouco, nem só de pão vive o homem, mas quando você tem fome, você precisa se alimentar. Quando você tem sede, você precisa beber a água. E quando você tem fome no espírito, é a fé e o amor no Evangelho que nos faz saciar essa sede e essa fome. Que possamos vibrar mais amor e carinho pela nossa casa espírita, todas as religiões do mundo, cada qual com o seu objetivo, cada qual com o seu desenvolvimento intelectual, espiritual e filosófico. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos, porque nós temos que estar de pé para auxiliarmos os irmãos que nos procuraram, seja dentro de nossas casas ou fora delas, como foi também dito há tão pouco. Vamos nos alimentarmos de espírito de amor e fraternidade para podermos doar esse espírito de amor e fraternidade. Vamos vibrar também pela nossa água, para purificarmos esta água que vamos beber, que ela seja o alimento, que ela seja o remédio necessário ao nosso corpo e ao nosso espírito, fluidificando-a com muito amor, com o amor de Maria, Mãe de Jesus e todas as mamães do mundo. Que ela seja purificada com o amor de Santa Ana, a vovó de Jesus, ao grande amor de mãe e avó unidos em benefício dos seus filhos, que somos todos nós. É assim, Jesus, mentores da nossa casa,
anjos guardiões que nós temos, que nos conduz ao bom caminho, que a gente possa ter um término de semana de amor e carinho, e que no dia de Natal a gente lembre do verdadeiro aniversariante, Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Não vamos lembrar desse Jesus na cruz, mas sim daquele menino que encantou o mundo inteiro, aquele adolescente e aquela criança que soube trazer o amor, que soube trazer o conhecimento, que soube trazer todo o amor que tinha dentro do seu coração, da sua alma. Que esse verdadeiro amor chegue nos lares de vocês, na noite de Natal, no dia de Natal, e que cada comida que você coma, cada alimento que você coloque em sua boca ou na boca dos seus, ele seja abençoado, ele seja iluminado com o único amor que nos salva, Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e ao Mestre Jesus.